Cara, por que que é tão difícil criar conteúdo na internet, né? Vamos falar um pouco sobre isso nessa volta do canal. Não quero ficar falando sobre por que que parou, por que que não parou, mas o fato é que voltamos. Por que que é tão difícil criar conteúdo para a internet hoje em dia? Antes de colocar aqui os motivos pelos quais eu acho que a galera fica tão, né, ansiosa, tão pressionada a criar conteúdo na internet, qualquer motivo que seja, eu vou falar o seguinte, uma coisa que eu acredito muito, que todo mundo é criador. Cara, todo mundo é criador em alguma medida. Não necessariamente para a internet, mas todo mundo é criador. Pensa bem, quando você está no seu trabalho, você cria coisa. Quando você está conversando com seus amigos, interagindo com seus familiares, com conhecidos, você também cria coisas, você está produzindo coisas, está produzindo ideias. Então, todo mundo tem algo, eu acho, para falar para as pessoas, para falar no mundo, né? E a internet é apenas um veículo onde você consegue expor essas coisas que você cria, que você fala, que você defende para o resto das pessoas, né? Para o máximo de gente ouvir o que você está falando, ouvir o que você está criando, ver o que você está criando, ver o que você está defendendo. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que todo mundo é criador, ainda é muito difícil a gente conseguir ter uma consistência de criação de conteúdo, saber como criar conteúdo, saber que conteúdo criar e para quem criar. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa criar conteúdo hoje em dia. Então, quem está começando agora, quem tem negócio, quem simplesmente quer se lançar para o mundo aí, fica nessa. Cara, tá bom, eu preciso criar conteúdo, mas é difícil pra caramba, né? Eu não sei como fazer isso, eu me sinto travado sobre como fazer isso. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Meu nome é Renan Felipe, tô voltando pro canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, que vai ter vídeo como esse toda a semana. Eu vou fazer o máximo para conseguir fazer isso, beleza? Então eu vou passar alguns pontos aqui que eu acredito do motivo de por que é tão difícil criar conteúdo para as redes sociais hoje em dia, criar conteúdo para a internet, seja qual o formato for. E eu acho que você vai se identificar com pelo menos alguns deles, você vai se identificar. E eu vou falar também o que você pode fazer para contornar esses problemas, para contornar essas situações e você finalmente consiga abrir a câmera, gravar um vídeo igual eu estou fazendo aqui. Tudo que eu vou falar é baseado na minha experiência pessoal de mais de 4 anos criando conteúdo para um nicho muito específico e da minha experiência com a Ana, que é minha sócia, minha namorada, há 8 anos estamos juntos, que você provavelmente conhece. Talvez você esteja aqui nesse comecinho de canal por causa dela, porque ela é uma pessoa que vai me ajudar a construir essa audiência no começo. Uma das coisas que a gente tem que usar as armas que a gente tem, tá? As vantagens que a gente já tem naturalmente para alavancar isso, né? E se eu posso começar com um passo na frente, por que que eu não vou usar isso? E a Ana, no caso, é o meu passo na frente. Provavelmente muita gente vai vir da audiência dela e que conhecem a mim em alguma medida, eu acho. Mas, vamos lá. Primeiro ponto, cara, primeiro ponto é pressão. Eu acho que a maioria das pessoas sente uma pressão imensa em criar conteúdo hoje em dia, porque todo mundo que está na internet fala que você tem que criar conteúdo. E eu já falei isso, a Ana já falou isso, inclusive eu e a Ana estávamos discutindo sobre essa frase há uns tempos atrás e a gente teve alguns pontos de divergência, que nem era uma divergência muito séria assim, mas eu vou falar para vocês todo esse rolê que a gente conversou, mas é uma pressão. É muito diferente você criar conteúdo espontaneamente e ser forçado a criar conteúdo, né? Muito mais fácil a gente fazer algo que naturalmente a gente já está querendo fazer, né? Do que quando alguém vem e fala para você que você tem que fazer alguma coisa, né? Vem e fala, você tem que criar vídeo pro Instagram pro seu negócio, você tem que criar vídeo no YouTube para você aparecer, você tem que postar dancinha no TikTok, tá? Isso aqui já tá batido, né? Muito tempo já, esse negócio de dancinha já não é mais a realidade. Então é muito difícil quando você é forçado a fazer. E nisso a gente tem dois tipos de gente. Eu acho que a gente tem esses dois tipos de gente. Qual que é você? Veja lá. A gente tem as pessoas que falam assim, quando alguém chega pra elas e confronta. Eu duvido que você vai criar conteúdo. Vamos ver se você vai criar mesmo. Aí você pega e fala, você tá duvidando? Então você vai ver. Agora eu vou criar um monte de conteúdo. Agora eu vou ter tantas views, vou abrir um canal, vou produzir pra caramba no Instagram. E essa pessoa se sente motivada quando ela se vê em frente a um desafio. E tem o outro tipo de gente que fala assim, quando alguém chega e desafia, eu duvido que você vai conseguir fazer isso, eu duvido que você vai criar conteúdo, quero ver. Você fala, então eu não vou criar mesmo não. Não vou criar, velho, não vou criar. E essas duas pessoas têm uma coisa em comum, que é elas querem provar algo para alguém, né? Na verdade, a primeira quer provar algo para o outro que desafiou ela, e a segunda pessoa quer provar algo para ela mesma, que ela é livre para fazer o que ela quer e para não fazer o que ela não quer. Eu, particularmente, sou a segunda pessoa. Você chega para mim e fala, eu duvido que você vai fazer isso, eu vou falar, tá bom, então, você duvida, eu não vou fazer, não tenho que fazer,
porque alguém tá me desafiando, porque alguém tá falando que eu não consigo. A Ana é assim também. Eu já tentei fazer um tratamento lá no comecinho com ela, de choque, falando, cara, eu não sei, eu não acho que você vai conseguir fazer isso. Brincadeira, né? Não acho que você vai conseguir fazer isso. Daí ela falou, tá, não vou fazer então, não tem que fazer para provar, né? Mas aí a gente entra num ponto mais fundamental ainda dessa questão relacionada a essa pressão que todo mundo fala que tem que criar conteúdo. Você tem que se perguntar, cara, eu quero criar conteúdo? Eu quero me expor na internet assim, igual o Renan tá fazendo, igual a Ana tá fazendo, igual muita gente faz e faz de maneira válida. Eu tô disposto a receber toda essa visibilidade, né? Se um dia essa criação de conteúdo chegar em um patamar muito alto. Então é muito importante a gente, antes de entender e falar, tá, eu preciso criar conteúdo e eu vou criar conteúdo, se perguntar, eu estou disposto a isso, eu quero fazer isso ou eu preciso fazer isso? E quando a gente se faz essa pergunta, né, se eu quero criar conteúdo, se eu preciso criar conteúdo para tomar essa decisão, acho que a gente geralmente vê dois aspectos principais assim, tá, eu preciso criar conteúdo. Por quê? Para o meu negócio, porque você é dono de um negócio físico, você é dono de um negócio local, você tem uma empresa, você não sei o que, quer criar conteúdo na internet para atrair clientes, para aumentar a visibilidade do seu negócio, da sua marca, ou você quer criar conteúdo por um propósito, né? Por exemplo, não, eu não tenho, ou eu até tenho, mas eu não quero criar conteúdo para isso, eu quero criar conteúdo para eu expor minhas ideias para o mundo, eu quero criar conteúdo para eu falar do que eu acredito, para eu fazer entretenimento para outras pessoas, porque eu sou uma pessoa engraçada, né? E eu quero que outras pessoas vejam isso também, né? Eu quero para ganhar dinheiro, né? E tem N motivos de propósitos que podem levar você a tomar a decisão de sim, eu quero produzir conteúdo e tá tudo bem, só que são coisas bem distintas, né? Eu acho que a maioria das pessoas, principalmente a maioria das pessoas que acompanha já a Ana, que está na nossa comunidade, quer criar conteúdo para alavancar de alguma maneira o próprio negócio. Então são pessoas que são psicólogos, são pessoas que são nutricionistas, são videomakers, social medias e elas já entenderam para terem mais clientes, né, para aumentarem a sua visibilidade, elas precisam se expor. E aí tudo bem. E aí você, antes de tratar dessa questão da pressão, você já sabe que você precisa e que você quer, então você está disposto a receber o que a exposição na internet muitas vezes traz para você. Eu não é o meu primeiro canal no YouTube, eu já tive um outro canal no passado onde eu falava sobre concurso público das carreiras policiais, esse canal está até ativo, acho que eu vou até desativar ele, e eu tinha um propósito, né? Eu não estava querendo dar visibilidade para um negócio, eu não estava querendo necessariamente ganhar dinheiro com aquilo naquele momento, mas eu queria trazer uma rotina de uma pessoa que tinha acabado de se formar e estudava para concursos públicos das carreiras policiais. E eu consegui, mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E quando então você decide, né, criar conteúdo, você entende por que você precisa criar conteúdo e entende que você não está fazendo isso por causa de uma pressão, que todo mundo fala que você tem que criar conteúdo, mas ninguém fala o porquê, mas você já entendeu, a gente cai no segundo ponto, que é a gente sempre segue a manada. É normal, beleza, decidi que eu preciso criar. E aí o que a gente faz? O que eu vou fazer a partir de agora? Né? A gente vai seguindo a manada, porque todo mundo fala que você tem que fazer, mas ninguém fala o como, né? Começa pelo como. E aí a gente vai começar a estudar sobre isso, né? Tá, beleza, então eu vou criar uma conta no Instagram, eu vou criar conteúdo no TikTok, eu vou criar conteúdo no YouTube. Não, eu vou pro Instagram, né? Todo mundo tem um perfil no Instagram, todo mundo que se forma abre um perfil no Instagram e começa a postar sobre a sua profissão, né? Suponhamos que a gente vai criar para o nosso negócio aqui. E aí a gente vai procurando como criar conteúdo no Instagram. E aí a gente cai naqueles conteúdos que, infelizmente, até hoje tem muito disso. Você tem que postar os cagadores de regra 5, 6, 7, 8 vezes na semana, 30 vezes por dia, 23 stories, e cada story tem duração de tanto, e aí entre cada story você coloca uma caixinha de pergunta assim, assim, assado, fazendo isso, uma enquete aqui, você precisa postar no horário X, mas na terça-feira no horário Y, tem que colocar de 2 a 20 milhões de hashtags nos seus posts, carrossel tem que ser assim, não pode ser assado. E aí a gente estuda para nunca fazer nada, né? Para nunca executar nada. E, meu Deus do céu, como eu odeio
essa palavra hoje em dia, né? Tem uma classe de palavras, uma gama de palavras que infelizmente ficou com uma visão muito negativa, né? Que é execução, né? Você tem que executar, você tem que desbloquear, você tem que não sei o quê. E executar tá certo, só não gosto dessa palavra mais. A palavra é boa, mas a ideia toda por trás dela ficou muito genérica, sabe? Mas a verdade é essa, você estuda e fica caçando milhões de hacks e de atalhos e você não faz nada. Você esquece que antes de todos esses hacks de técnicas e conceitos, cara, você precisa dominar e entender. Dominar não, porque ninguém domina, mas você precisa entender uma coisa primordial que é o comportamento do ser humano. A Ana sempre fala muito disso, cara. 2, 3 anos que a gente produz conteúdo sobre criação de conteúdo no perfil da Ana. O comportamento humano é o essencial para você ter sucesso em qualquer tipo de conteúdo que você faça. Seja no Instagram, seja no TikTok, seja no YouTube, seja no jornal, tá? E então a gente estuda e não executa nada e fica correndo atrás de atalhos, sendo que não existem atalhos, né? E isso causa o quê? Uma obesidade mental, porque você sabe muito, em tese, né? Você tem muita teoria, às vezes teoria falha, e nunca fez nada. E aí a gente cai no outro ponto. Beleza, eu assisti o seu vídeo, eu já identifiquei que eu sou um obeso mental e eu vou fazer então, Renan. Vamos lá, vamos fazer, vamos pegar, vamos preparar o que a gente precisa fazer. E aí você fala, putz, mas eu não tenho as ferramentas que eu preciso para começar, ou quais ferramentas eu preciso ter, o que eu preciso ter para criar conteúdo. Eu não tenho, eu só tenho um celular, nem luz eu tenho. E aí, meu amigo, outro clichêzão, né? Cara, tem muitos clichês que existem por um motivo, né? E muitos deles é verdade. Cara, você precisa começar com o que você tem, tá? Com o que você tem. Se você tem um celular, já é mais do que o suficiente para você começar a criar conteúdos, pelo menos conteúdos em vídeo, igual esse que eu estou fazendo. Eu estou gravando aqui com o iPhone 13 mini, que é um bom celular, um excelente celular. E aqui do lado eu tenho uma câmera, que eu nem sei se eu vou usar as inserções dessa câmera. Por quê? Porque eu já posso utilizar essas coisas. Eu tenho um cenário aqui atrás, ó, que esse cenário é provisório, que a gente está numa casa nova, que é o cenário da Ana. Vocês estão vendo que não tem muito a ver comigo, né? Pô, um cenário colorido, o Hobby como artista aqui, uma plantinha aqui. E, cara, eu tinha duas opções. Eu vou voltar a fazer meu canal e esperar ter todo um cenário meu próprio, ou seja, vou ter que pegar um outro lugar da minha casa para montar um cenário mais parecido comigo. E aí sim eu começar a criar, ou eu vou usar o cenário da Ana mesmo. Eu vou usar o cenário da Ana mesmo. Então vocês já saibam que esse cenário aqui não é meu. Pode ser que seja por muito tempo. Eu não vou ficar perdendo muito tempo para ficar montando toda vez isso daqui atrás. Quando eu for gravar vídeos aqui para vocês, vai ser isso. A única frase talvez que eu deixaria, que eu vou deixar, essa aqui, ó, a autenticidade ganha do algoritmo, porque é a filosofia que a Ana sempre trouxe, que a Ana cunhou essa frase aqui e que é o que lidera tudo que a gente faz aqui na internet, que é a autenticidade ganha algoritmo, que eu falei aqui atrás, não importa, se você entender sobre comportamento humano, meu amigo, não importa para onde você esteja criando, não importa se o Instagram vai morrer daqui 5 anos, ou se o YouTube vai morrer daqui 5 anos, ou se o TikTok não vai mais existir, ou se o Instagram mudou o formato, se você entender sobre o ser humano, e se você conseguir ser autêntico, ou seja, ser você mesmo, e é um processo para descobrir isso nos seus conteúdos, não importa o algoritmo, não importa a plataforma, você vai conseguir se conectar com a tua audiência, seja o seu objetivo criar conteúdo para o seu negócio ou para você mesmo, para defender suas ideias, para expor suas ideias. Mas basicamente, para não deixar vocês sem resposta, tipo, o que você precisa para criar conteúdo? Cara, você precisa de minimamente internet, né? Só que hoje em dia, até se você não tiver internet em casa, você consegue postar em outro lugar, mas eu não vou ser aquele cara que vai falar para você, você só precisa de um celular e você consegue faturar milhões de reais. Não é verdade, tá? É claro que quanto mais equipamentos básicos você tiver e quanto mais estudo você tiver sobre conceitos de gravação, de iluminação, esse tipo de coisa, seus conteúdos vão ficando cada vez melhores. Mas, basicamente, se você tiver um computador, eu recomendo um computador para todos, tá? Para todos. E um celular, ou um ou outro, você já consegue criar os seus primeiros conteúdos. Lembrando, conteúdo, cara, não é só conteúdo em vídeo, igual você tá vendo aqui, não. Conteúdo é escrita também. Escrever num blog, escrever numa newsletter, escrever um carrossel no seu Instagram, tá? Escrever um e-mail. Isso tudo é conteúdo. Então, o mínimo que você precisa é apenas um celular e muita vontade. Porque, cara, dá um trabalho. Para eu começar a gravar esse vídeo aqui, meu Deus do céu, coloquei uma música, coloquei para tentar entrar na vibe, porque há muito tempo eu não faço isso. Mas isso é pauta para outro vídeo, né? Vamos focar aqui. E aí, beleza, você já entendeu, beleza, Renan, eu não preciso de muita coisa, eu já tenho um celular, já tenho força de vontade. Tá ótimo.
É excelente, é isso. Tudo que a gente precisa no mundo é força de vontade. O resto a gente consegue. Claro que para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, entendo. Eu não vou entrar na discussão. Ah, mas a realidade de um e de outro. Tá, beleza, tá bom. Mas aí, beleza. Você tem o celular, você tem a sua vontade, tem que ter muito estudo no meio disso. E aí você finalmente fala, beleza, já passei por essa etapa e eu vou colocar a mão na massa, eu vou criar. E aí você pega, abre a câmera igual eu fiz aqui e trava. Você não tem prática. Você não tem prática. E então você dedicou um monte de tempo estudando, um monte de tempo pesquisando. Você guardou dinheiro e comprou luz profissional, comprou... Nossa, tá até aparecendo a ring light aqui. Ai, meu Deus, vou ter que cortar no vídeo depois. Você comprou softbox, você comprou 3 monitor igual eu tô aqui, um microfone, sabe? Pô, e aí você vai lá, abre a câmera e fica igual um robô, sabe? Cara, quando você vai gravar conteúdo, principalmente em vídeo, mas em texto também, você vai perceber que o buraco é muito mais embaixo. Apesar de a barreira de entrada ser cada vez menor, né? Cada vez menor. Como eu disse, eu só preciso de um celular ou de um computador. É muito difícil no começo. Por isso que a gente sempre fala, cara, você precisa começar o quanto antes, mesmo que você seja ruim, porque você já vai quebrando essas barreiras iniciais que todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar. Seja porque ou você ainda não tem as habilidades que você precisa desenvolver, como, por exemplo, falar com a câmera, como, por exemplo, escrever um roteiro, iluminação, ou porque você está inseguro. E eu digo isso com muito conforto, porque, cara, dentro da nossa comunidade tem uma menina que eu não lembro o nome dela, acho que era Bia, que ela é formada em comunicação, jornalismo, alguma coisa assim. Ela tem prática, ela tem conhecimento. E aí ela falou num dos nossos happy hours, que são os encontros que a gente faz 2 vezes por mês, nos sábados, ao vivo, com a turma toda. Todo mundo fala, conversa. Ela falou, cara, eu tenho um conteúdo aqui, falou pra Ana, gravado há uns 4 meses e tá guardado na gaveta, eu nunca posto. Aí a gente falou, cara, posta. Ela mostrou o conteúdo pra gente e era incrível, era muito bem feito, muito bem feito. Foi a primeira vez que ela fez. Por quê? Porque a prática, a teoria ali, ela já tinha as noções, sabe? Só que ela nunca teve a coragem de fazer mais e de clicar no bendito botão de publicar, de compartilhar do Instagram, por exemplo. E quando ela mostrou aquele conteúdo pra gente, meu Deus, todas as habilidades ela tinha, o conhecimento ela só tinha talvez uma insegurança de não achar que aquilo estava bom o suficiente. E você vai ter esse medo também, vai ter esse receio, vai ter essa insegurança, e você só vai quebrar ela quando você começar. E novamente, falta prática. Falta prática e você precisa, então, começar o quanto antes para vencer essas barreiras. Para vencer essas barreiras, porque você vai deixar para vencer essas barreiras só depois que você achar que está preparado. Depois que você achar que você estudou tudo que você precisava estudar. Agora, em tese, você já sabe tudo sobre Instagram, ou sabe tudo sobre YouTube, e agora sim chegou a hora, né? Aí você vai lá, você vai tomar uma na cabeça, você vai ver. Acredite em mim, se eu fosse você e tivesse um conteúdo guardado aí, ou um roteiro escrito, eu gravaria hoje e publicaria hoje. Não tem que gastar muito tempo em planejamento. Isso aqui é polêmico. Você não pode ficar gastando muito tempo no planejamento, tá? Porque senão você vai fazer do planejamento a sua justificativa para ficar procrastinando. Outra palavra também que eu já não gosto, procrastinação, porque daí vai para aquele lado da produtividade, não sei o quê, mas a gente usa muletas, usa justificativas para não fazer algo, né? E não gaste muito tempo com planejamento, cara, só escreve lá mais ou menos alguma coisa, grava, testa e vê como é que se sai. Às vezes você vai se surpreender, às vezes você fala melhor do que você achava diante de uma câmera, ou às vezes você escreve melhor do que você achava quando você abre lá para fazer os seus carrosséis, os seus roteiros. Mas, voltando para a câmera, e aí você tem a falta de prática, e aí você abre a câmera e a gente faz o quê? Um espelhamento. A gente fica pensando, beleza, eu vou criar conteúdo sobre advocacia, eu vou pegar a minha área, que eu criava conteúdo até esse ano, aí, o fim desse ano, eu criava conteúdos no meu escritório de advocacia, que tinha um nicho muito específico, né? Dentro da advocacia tinha um nicho muito específico. E a gente pensa, tá, o que os meus colegas, o que os meus concorrentes estão fazendo, como eles estão fazendo, como é a edição deles, então tem que fazer igual. E aí a gente meio que vira um William Bonner, sabe? Aquela pessoa que abre a câmera, trava, no dia a dia ela é totalmente animada e não sei o quê, mas quando abre a câmera, a gente fala: boa noite. Você sabe como funciona a pensão alimentícia?
Então, a pensão alimentícia é um pensionamento previsto no Código Civil que determina que não sei o que, não sei o que. E você começa a falar como se não fosse você, porque não é. Você olha outras pessoas, você tem uma referência na sua cabeça, um conjunto de referências, principalmente do William Bonner, porque é muito presente na vida do brasileiro, e você começa a querer replicar e repetir os comportamentos e os jeitos das outras pessoas, seja de pessoas conhecidas ou de pessoas do seu nicho. Porque você acha que, beleza, estou criando conteúdo desse nicho aqui, eu tenho que fazer igual. E não tem que fazer igual. Você tem que exercer a capacidade e a habilidade de ser você. Olha só, Renan, eu preciso treinar a capacidade de ser eu mesmo? Sim, precisa, porque a gente é influenciado o tempo todo, ainda mais na internet, a gente é influenciado pelos conteúdos que a gente consome e a gente tende a querer imitar os conteúdos que a gente consome, imitar o jeito das pessoas. Então, não, você não precisa imitar as outras pessoas, cara. Você tem que ser você. E esse vídeo, por exemplo, é um grande experimento. É um experimento disso que eu estou falando. Eu estou tentando fazer o máximo possível para ser o Renan quando as câmeras estão desligadas. Eu estou tentando ser o máximo possível do Renan quando eu estou falando com meus amigos, com meus colegas de faculdade, com meus colegas de infância, que, meu Deus do céu, é muito diferente, bicho. É muito diferente. Eu acho que eu estou me saindo bem. Vamos ver se vocês gostam. Mas é muito difícil. Tá? É muito difícil, porque quando a gente liga a câmera, parece que a gente se transforma e a gente não pode deixar isso acontecer. Vai acontecer, mas você precisa treinar a habilidade de ser você mesmo. Como que você se comporta com seus amigos, igual eu falei agora? Como você se comporta com a sua namorada? Como que você conversa numa conversa descontraída, feliz, ali quando você está tranquilo com essas pessoas? Você é mais animado? Você é mais formal? Você é mais divertido ou você é mais sério? E não tem problema ser sério. Tá? Não é errado ser igual ao William Bonner, por exemplo. O William Bonner é daquele jeito. Se ele fosse forçado a ser mais animado, cara, às vezes não seria ele. Né? Então, se você é mais formal, e às vezes o seu negócio exige isso, né? Às vezes você está numa área, sei lá, eu acho que a maioria das coisas, a maioria dos nichos aceitam você ser um cara mais divertido. Mas pegar um exemplo aqui, você é da área da advocacia, do nicho imobiliário de altíssimo nível ou do tributário de altíssima complexidade. Seus clientes são empresários e tal, não sei o quê. Você precisa trazer algo mais formal. Mas ainda assim você não precisa fazer aquele conteúdo tosco. Essa é a verdade, conteúdo tosco que muitos colegas e concorrentes seus fazem, você sabe disso. Se você já tem o olhar treinado um pouco, você pode não saber como fazer uma feijoada. Mas você come a feijoada e você fala, tá ruim, né? Tá ruim. Você pode não saber como fazer um conteúdo bom do seu jeito que fique com a sua cara. Mas às vezes você olha para o conteúdo de um colega de profissão seu e fala, caraca, isso aqui tá meio... Tecnicamente está certo, mas não tá legal de consumir. E a gente não entra na rede social para aprender. A gente entra nas redes sociais para se divertir, para consumir informação útil para a gente, que vai trazer algo de valor para a gente, dependendo. Principalmente no YouTube, mas no Instagram ninguém entra para aprender, a gente entra para se divertir. Então, mesmo no seu nicho tributário de altíssima complexidade, cara, posso falar? Você pode discordar de mim, não tem problema. Mas você tem que fazer o seu espectador se divertir de alguma forma. Soltar aquela risadinha, sabe? De aquele arzinho do nariz. É o seu dever como criador de conteúdo. Se conectar verdadeiramente com quem está te assistindo, do seu jeito, e fazer ele ter confiança em você. Fazer ele ter vontade de seguir você. Fazer ele ter vontade de se inscrever no seu canal. Fazer ele ter vontade de entrar em contato com você por e-mail, na DM do Instagram, por WhatsApp. É essa a sua obrigação como criador de conteúdo. Uma experiência muito legal que eu tenho feito tanto nesses vídeos aqui, mas principalmente lá na comunidade nossa, nos happy hours, o nosso happy hour, a ideia é o seguinte: quando a gente entra lá, a Ana sempre fala, aqui é a casa de vocês, vocês podem ficar à vontade, vocês podem fazer comida, cuidar de filho, não tem problema, tá? Pode estar jantando junto com a gente ou tomando café da manhã, mas aqui vocês podem ficar à vontade. E eu falo também, pessoal, é o seguinte, aqui eu vou falar palavrão, vocês entraram na comunidade pela Ana achando que, não, nossa, agora a gente está na comunidade. Não. Aqui nos happy hours é a minha casa, literalmente é a minha casa, né? Mas eu vou falar palavrão, eu vou xingar, eu vou falar desse meu jeito. Por quê? Porque é assim que eu sou. Se eu for colocar uma máscara aqui para ensinar alguma coisa para vocês, não vai rolar, bicho. Vai ficar chato, vai ficar tosco. Tá? E a gente tem muito disso na internet. E é isso que você não pode cair, cara.
Se eu posso te dar uma sugestão para você não virar um William Bonner, é o que a Ana sempre fala. Pare de consumir tantos conteúdos do seu próprio nicho, porque o nicho, ao mesmo tempo que ele te ajuda a atingir o seu público, né, e a desenhar o seu público e atingir as pessoas certas, ele também te trava. E você precisa se libertar dessas travas que o seu nicho te impõe, porque você fica consumindo, 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 e você vai fazer igual. E se você faz igual, você vai ser igual a todo mundo. E por que eu deveria te seguir se você é igual a todo mundo? Eu espero que eu não tenha sido igual a todos nesse vídeo aqui. Eu fiz umas anotações aqui do que eu queria falar pra vocês. Eu acho que eu falei todas. Tentei fazer o máximo do meu jeito, porque eu quero que não seja igual o vídeo anterior desse canal, o primeiro, de 8 meses atrás. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam. Vai estar aqui, ó. Assista aí. Você vai ver a diferença com o que eu falei daquele vídeo pra esse. Apesar de eu concordar 100% ainda com tudo que eu disse naquele outro vídeo. Mas é muito diferente, porque lá eu ainda estava tentando posar algo que eu não sou. Eu estava tentando me colocar num jeito de falar que eu não falo geralmente aqui com vocês, ou que eu não falo geralmente com o pessoal da comunidade, ou que eu não falo com meus amigos. Tá? Eu estava tentando me encaixar em um estilo de vídeo, em um estilo de oratória que eu até consigo, mas eu não sou assim. E ficou artificial. Se comparar com esse vídeo aqui, ficou artificial. Assista lá pra vocês verem, vocês vão gostar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se inscreva aqui no canal, conheça minhas redes sociais. Se você quer conhecer um pouquinho mais desse negócio da comunidade que eu falei, links na descrição para você conhecer a comunidade de Content Skills para qualquer pessoa que queira criar conteúdo na internet hoje. Valeu? Te vejo na próxima.